tertúlia. Meu boa tarde para todos, homens e mulheres presentes e parapsíquicos, extrafísicos. Hoje é dia 3 de agosto de 2011, quarta-feira. O verbete é o 2012. Tem 7 páginas, 49 logias e 24 máximos. No detalhismo, ele tem 18 máximos. O tema é autodileção paragenética. A especialidade é filiologia. O especialista que escreveu essas 7 páginas é o professor Pedro, que está ali, muito bem acompanhado, sabe, pela assessora. De modo que vocês se preparem para acessar suas baterias. Viu? Definição. A autodileção paragenética é a tendência, inclinação, propensão, afinidade, afeição, estima ou preferência pessoal inata da consim por determinada consciência, ideia, lugar ou objeto, decorrente das autoexperiências pretéritas multimilenares, podendo manifestar-se de modo insinuativo ou explícito na cotidianidade diuturna. Os rastros autopensênicos e os efeitos holossomáticos atuais. As idiosincrasias sem causa aparente. A aplicação do talante pessoal. Os interesses conscienciais aproximando ou afastando as pessoas. Os maneirismos pessoais cronicificados. Agora, tem muito mais, eu li só um trecho. A raiz seriexológica das tendências pessoais. A atual vida na condição de resultados, autoesforço e priorizações pretéritas. Tem muito mais aqui. Tem 20 linhas aí da parafatologia. Agora, na divisão da argumentologia, tem a caracterologia com 30 abordagens homeostáticas e nosográficas diferentes, porém convergentes e prioritárias nos estudos da autofiliologia. Agora, na remissiologia, entre os 15 verbetes nós destacamos bom caráter, consim multívola, escolha evolutiva, fascínio pelo grotesco e tendência inata. A frase enfática, essa praticamente parece que dá correta aí, né? Eu vou deixar por conta da Rosa. As autodileções paragenéticas explicitam a longa trajetória evolutiva percorrida pela consciência, demonstrando em si o saldo e a síntese das autopriorizações seriexológicas primordiais. Qual categoria de autodileção paragenética você considera predominante neste atual momento evolutivo? Já destrinchou a raiz retrocognitiva de tal tendência pessoal? Quais os resultados? Agora, questionamento. De que forma o pesquisador pode fazer as pesquisas com exaustividade, não se sentindo tão cansado ou desatento, mantendo o foco apenas nisso? Você quer falar sobre isso? Se não for, a gente entra também. Eu acho que tem que buscar ver a motivação que ele tem sobre o assunto que ele está pesquisando. Essa motivação, se ela tem uma raiz interna mais séria, ela suplanta, supera, ela ajuda a pessoa a dar continuidade nessas pesquisas e não sucumbir, seja ao cansaço, à dispersão, seja ao que vier, ela consegue, enfim, dar manutenção às pesquisas. Seria bom ele fazer um levantamento aí da carga horária de sono, se ele está atrasado, atender e também bem a dieta. Tem pessoa que come demais, depois quer fazer pesquisa. Ele fica sonolento lá, abrindo a boca o tempo todo, com bocejo, não resolve nada. Outra coisa dentro então, disso isso é preciso dele ver, né? Exatamente, ele não falou nada disso aqui. A própria anemia, né? Se a pessoa está anêmica, ela não consegue também. Outro, o que explica a predileção inata voltada para a alquimia? Desde pequeno tenho ligação muito grande com essa época, bem como com laboratórios, pesquisas. Outra preferência é relacionada ao ocultismo e à parapsicologia, só que não desenvolvi nenhum trabalho ou pesquisa relacionada a nenhuma das predileções. Isso tudo pode ter sido vivenciado em conjunto
em ressoma anterior? Como reutilizar cosmoeticamente esses interesses que me acompanham? Eu acho que aqui é um processo de vergonha na cara, né, para a pessoa assumir e se organizar. Pode falar. Eu acho a tendência, justamente o foco desse verbete é isso, a pessoa chegar nessa condição de prováveis áreas ou linhas que ela já manifestou no passado, já apresentou, já priorizou, e ela fazer uma atualização desse processo nos dias de hoje. Então, o que que interessa? Qual que é o saldo, por exemplo, dessas pesquisas com a alquimia? O que que você vai tirar disso? O que não dá, não é o ideal, é a pessoa ficar com um foco no passado, querendo, vamos dizer assim, reviver condições que já não têm mais razão de ser. Então, eu acho que a atualização, saber tirar partido dessas pesquisas é a prioridade maior hoje. Agora para você, Fatologia, página 2, primeira linha. De que maneira saber se os aportes que hoje recebemos nessa vida intrafísica são dividendos atuais dos auto-retroposicionamentos? Existem sinais que indiquem essa condição? Eu acho que nessas pesquisas vale a pena você se comparar com as pessoas, por exemplo, da sua família. Então eu costumo dar o exemplo que no livro do Darwin, da autobiografia, ele se compara com os irmãos sobre o traço dele do colecionismo. Então ele comenta lá que só ele apresentou esse traço. Então, quando existem esses traços que são discrepantes, são díspares em relação às pessoas em torno, ou até o próprio ambiente, a mesologia, o zeitgeist, isso chama atenção para ser ou ter uma tendência passadológica, né, retrocognitiva. Então, vale a pena ver se você tem irmãos, ou mesmo primos, ou pessoas com as quais você conviveu, e ver se algum desses traços que você está pesquisando, eles chamam a atenção nesse sentido, que você não pode atribuir à genética, à educação, à própria cultura atual. E quanto aos vícios conscienciais, terceira linha da Fatologia, página 2, de que modo saber se advém desta vida intrafísica ou se tem suas raízes em retrovidas? Eu acho que uma das formas é você ver a profundidade desses vícios. Uma coisa é a pessoa, vamos supor, na época do porão consciencial, na época da juventude, ela se envolver com, vamos supor, bebidas, o próprio cigarro, mesmo drogas. E aquilo às vezes foi pontual, teve o seu momento e a pessoa depois superou, foi um processo às vezes das companhias. E outra é aquela pessoa que, mesmo passam-se os anos, ela não consegue se livrar dessa condição. Então, essa profundidade paragenética, a gente percebe que ela tem um vínculo maior. A própria pessoa, consciente ou inconscientemente, ela tem uma tendência, ela tem uma preferência por esse tipo de vida, por aquele ambiente. A pessoa que adora, por exemplo, as companhias mais próprias do chamado bafon, né? daquela condição da pessoa mais da noite, da boemia. Então, essa manifestação natural muitas vezes explicita tendências do passado, podem ser tendências às vezes artísticas ou tendências que a pessoa já cultivou muito constantemente no passado e agora vai aparecer dessa forma. Gostaria de saber por qual motivo a energia fria é mais sutil. Que relação tem o frio com a evolução consciencial? Não, aqui o processo todo é que a tendência, por exemplo, de mudança de dimensão, há uma tendência para diminuir a temperatura. Então, isso é um fato. E há umas coisas estranhas. Por exemplo, a dimensão sideral, etc., tal, tudo geralmente é gelado. Mais fria, né? É mais fria. Tem umas coisas aí, tem muita coisa para se estudar nisso, mas a temperatura influi realmente nisso. A diminuição da temperatura ajuda a diminuir o próprio metabolismo do soma, e acho que o parapsiquismo tende a se manifestar mais. Outra coisa, a tendência do processo quente é a pessoa aumenta a temperatura, ela começa a fazer mais movimento, isso. Ela então faz besteira. Dispersa mais. Por exemplo, carnaval é uma temperatura alta. Altíssima. Já uma reflexão é uma temperatura baixa, presta atenção. É o mental soma e o soma, né? Então, mental soma e soma. Agora, outra para você. Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima.
Poderia nos detalhar mais a herança teleobiotipológica e também a marcha pessoal denunciadora do próprio passado, 10ª linha de baixo para cima da parafatologia. Tá. Parabéns pela dissecção detalhista desse verbete. Ok, obrigado. A herança telebiotipológica, essa é uma verpom da Conscienciologia, existe um verbete específico, que basicamente é você estudar à distância, por isso o tele, os retrossomas, especificamente os biotipos, a constituição desses retrossomas, e comparar com os somas atuais ou com o seu soma atual. Então, nessa pesquisa da herança, muitas vezes o processo da paragenética, você vem manifestando determinados traços de biotipo em vários, ou pelo menos nos últimos somas. Então, isso tem a ver com o próprio temperamento. Eu, especificamente, tenho uma predileção por esse assunto, porque envolve a condição da genética, da própria medicina, e da gente tentar entender o que entra nessa equação do resultado final do seu soma, ou do nosso soma atual. Então, além do processo genético, qual o percentual da paragenética? Então, se a gente vem com uma paragenética mais acertada nas últimas vidas, isso vai ter uma influência maior. Então, até que ponto, por exemplo, na constituição do próprio macrossoma, isso não tem um peso maior? Você vem, assume extrafisicamente aquela forma, aquela morfologia, aquele paravisual, que você se deu melhor no passado, ou que você se sente mais, vamos dizer assim, confiante, e isso ajuda no reflexo de você conquistar uma genética, ou os caracteres genéticos mais avançados ali dos seus pais, e, além disso, tem toda a contraparte extrafísica de um possível paramicrochip, do processo da dragona. Então, essas pesquisas, elas são muito avançadas, difíceis, pelo processo retrocognitivo que envolve, mas a gente tem interesse em função justamente dessas características que eu comentei. E dentro dessas pesquisas entra essa outra pergunta que você fez, da marcha pessoal denunciadora do próprio passado. Então, são muitas vidas que nós estamos andando, estamos caminhando, estamos executando o processo de caminhar, de andar. Então, é natural, como isso é um processo quase que automático, é natural que a gente manifeste isso de modo espontâneo. Se no passado nós tivemos determinadas profissões, ocupações ou áreas muito específicas em que isso chama atenção, a que me ocorre aqui agora é o processo do militarismo. Então, o processo do militar tem um jeito de se manifestar na deambulação, quer dizer, no caminhar, muito específico. E é comum a gente observar nas pessoas atualmente essa marcha como se a pessoa estivesse marchando de fato. É a marcha forçada. E às vezes a pessoa nessa vida não se envolveu diretamente com o militarismo. Então, essa pesquisa pode ter raiz numa vida dentro do exército no passado, o processo do belicismo de modo geral. Eu lembro também que, acho que em 2007, nós fizemos um curso aqui chamado Parasemiologia, que o mote do curso maior era esse, é você olhar as características do seu soma, do seu comportamento, da sua manifestação atual e tentar ver o que está por trás disso. Quais são as manifestações, as priorizações do passado. E nesse curso nós fizemos uma espécie de workshop em que as pessoas caminhavam dentro do salão e havia alguns técnicos, algumas pessoas especialistas na fisioterapia, na medicina, na própria psicologia, e a gente tentava enquadrar aquela marcha, aquele jeito de se manifestar em determinadas linhas, determinadas áreas. Então, o militarismo foi uma dessas áreas, dessas ocupações que mais apareceram, e chama muita atenção quando por exemplo, numa mulher. A mulher, às vezes, vai caminhar e parece um homem, um soldado, se manifestando ali. Então, essas nuances que muitas vezes denunciam com o que a pessoa se envolveu no passado. Ok? O nome dessa mulher é Sargentão. Sargentão. Pode falar, gente, ó. Ele está aí às ordens. Pedro. Está inibido. Com licença. Pedro, até que ponto, por exemplo, essa autodileção, ela não pode ser
uma percepção de um holopensene. O exemplo. Por exemplo, você tem uma afeição, uma dileção por uma determinada ideia, uma determinada cultura. Mas isso necessariamente quer dizer que você tenha tido algum passado naquela cultura, enfim? Não, isso vamos dizer, é um indício, é uma pista. Mas a pessoa ela tem que aprofundar isso. Uma estratégia que eu uso e costumo falar sobre isso é a pessoa tentar ver mais como ela se manifestava, às vezes na infância, às vezes, por exemplo, antes dela chegar no instituto. Porque com a conscienciologia, com as ideias avançadas, é natural, muitas vezes, que a gente queira ter metas e interesses mais homeostáticos. Então é bom investigar a fase antes, porque aí a pessoa está mais bruta, mais espontânea, mais natural. Então, se já havia esse interesse antes de chegar ao instituto, à conscienciologia, isso é um fator positivo para a pessoa achar que isso vem do passado. Então, tem que investigar e saber ponderar, no sentido de dar peso a essas pistas, a essas hipóteses, a essas manifestações. Então, se não tiver autocrítica, muitas vezes a gente não vai encontrar a pessoa que manifesta o interesse por algo que não é sadio, ela assumir essa condição ou esse interesse. Então, tem que ser bem, vamos dizer assim, frio, autocrítico e autêntico nessa pesquisa das direções, para você ver o que eventualmente tem de negativo e o que tem também de aspectos positivos nessa pesquisa. Tá, ok. É que, na verdade, assim, tem umas coisas, como você falou, que são bem claras mesmo, são bem latentes. Você não tem como não negar. Por exemplo, eu escolhi minha profissão ainda na infância. Para mim é muito claro. Nem titubeei na hora de fazer vestibular. Falei, não, vou fazer engenharia elétrica. Eu fiz em 2 faculdades e as 2 eu fiz vestibular para engenharia elétrica. E isso é muito claro para mim. Assim como outras coisas, por exemplo. Eu estou fazendo uma avaliação pessoal, por isso que eu estou te contando. Né? Por exemplo, a questão da culinária. Ninguém nunca me ensinou a cozinhar, mas eu invento, tenho um processo criativo nesse sentido. E eu sei que isso tem a ver com questões do passado. Agora, outras coisas, você quando começa a estudar, você começa a entrar no holopensene. E às vezes você se vê tão envolvido naquilo que pode gerar essa confusão, né? Por isso que eu perguntei, né? Se até que ponto essa autodireção ela é taxativa nesse aspecto, né? Se, eu estou tendo algumas percepções e será que realmente isso foi meu passado? Será que eu vivenciei isso? Sim. Na dúvida, eu acho que é bom dar um tempo maior. Então, se você entra no holopensene, começa a pesquisar e as coisas começam a aparecer, ou seja, começa a se aprofundar naquela temática, é um indício favorável, mas precisa ter um tempo maior para você não se afobar, né? Para a gente não se afobar e querer já dar um diagnóstico de que foi ou de que não foi. Não, dá tempo ao tempo, porque se realmente aconteceu, aquilo, vamos dizer, já foi, já está fixo, ninguém muda o passado, então mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. E quando a gente consegue manter esse distanciamento, a gente tem condições de ter uma visão de conjunto maior, uma cosmovisão, e às vezes consegue associar elementos que antes a gente não estava conseguindo associar. São coisas às vezes gritantes que a gente não estava sabendo olhar. Então esse olho clínico, muitas vezes ele surge quando a gente se distancia do ponto de vista emocional. A visão imparcial, né? Exatamente. Até certo ponto é um paradoxo, porque nós expressamos hoje o nosso passado querendo ou não, porque nós somos fruto dele. Então o mais importante é saber interpretar e saber ir com calma nessas análises para não se, vamos dizer assim, não ser a priorista, entende, nos diagnósticos. Agora, Obrigado. Pedro, nessa pergunta dele, tudo leva a crer que se a pessoa nessa vida já se envolve com muita facilidade em alguma coisa, como você disse, é provável que ela já tenha afinidade com aquilo. Então, não é uma coisa estanque, né? Ou eu tenho ou não tenho. Uma continuidade. A gente não sabe a gradação, o tanto quanto, né? Mas só de ela ter facilidade, se envolver, se interessar, já mostra uma série de coisas. Sem dúvida. Mas a gradação que, quem sabe, a gente não saiba. Porque a gente pode fazer o diagnóstico de exclusão. Por que ela está lendo, pesquisando, se envolvendo com aquilo e não com uma série de outras coisas. É isso mesmo. Alverbetógrafo, em Crescendologia, página 3, poderia aprofundar o binômio crescendo interesses humanos e interesse extrafísico? Esse limite para o interesse extrafísico, existe limite para o interesse extrafísico, na sua opinião? Sem dúvida, o limite é você não se alienar da vida humana.
Então, em primeiro lugar, a prioridade, pelo fato de nós sermos conscientes, são os interesses humanos. A gente tem que atender essas demandas e inserir ou ir inserindo os interesses extrafísicos à medida em que a gente conseguir dar conta da vida humana. Esse percentual varia, então o ideal é que a pessoa consiga, vamos supor, 25, 30, até no final da vida esse percentual aumentar cada vez mais. Se a gente olhar também na escala evolutiva semi-consciente, eventualmente já é 50 ou mais, em termos percentuais desses interesses. E, na realidade, se a gente for pensar bem, não é bem maniqueísta ou díspare esses interesses. É você olhar o interesse humano a partir do ponto de vista multidimensional. Então, você atende a dimensão humana, mas considerando toda a realidade extrafísica envolvida nesses interesses. Então, há uma tendência, às vezes, uma dificuldade de se desenvolver o parapsiquismo quando a pessoa quer separar muito, por exemplo, o estado vibracional do cotidiano. Então, ela quer separar um tempo para ficar só mexendo com as energias. Isso pode ajudar, mas tem um limite. O ideal é ela desenvolver o estado vibracional, a exteriorização das energias no dia a dia, no cotidiano, na profissão, e aí ela vai ter, vamos dizer assim, a vida vai ganhar um outro tempero, um outro colorido, e aí que ela vai ter mais motivação nesse desenvolvimento. Então, é um crescendo nesse sentido. Parafatologia, página 2, quinta linha. Qual o sentido que o Verbetol quis expressar com o termo quisilas retroceriogênicas? Já que pelo dicionário quisila pode significar aversão espontânea, gratuita e racional, bem como aborrecimento e conflito de interesses, rixas, pendências. Poderia nos detalhar esse termo? A ideia é exatamente esse interesse, essa aversão, ela é uma tendência que está se manifestando. Por que determinada pessoa tem uma aversão espontânea com relação à outra? Então, isso pode denunciar vamos dizer, um imbróglio, uma dificuldade, uma interprisão do passado, um trauma do próprio passado. Essa quisila, ela pode ser unilateral, quer dizer, só uma pessoa manifesta com relação à outra, ou pode ser de ambas as partes, de mão dupla. Então, se for de mão dupla, muitas vezes a raiz ela é mais séria. Eu sempre lembro do filme Os Duelistas, em que ali demonstra muito bem dois atores ou dois personagens que ficam se pegando anos e anos, o filme inteiro, e a próxima vida dessas personalidades com certeza vai ter algum desfecho. Ou seja, essa vida anterior vai ter um papel muito, muito sério. Será que eles vão vir como irmãos, como gêmeos? Um vai ser pai do outro? O que será que vai acontecer para melhorar essa relação? Ou eles vão apresentar essa quisila espontânea? Os Duelistas. É isso. Ele é muito sério nesse sentido, né? Então, essa expressão está usada nesse sentido, para a gente começar a estudar e não fugir das aversões espontâneas. Isso acontece nas melhores famílias. O ideal é justamente você tentar, nessa atual existência, nessa nova oportunidade, melhorar essa relação de modo autêntico, espontâneo, tentando ver justamente qual foi a raiz. Se nós temos mais ou menos culpa naquele cartório ali específico, né, naquela pinimba ali. Pode falar. Pedro, em Paradoxologia, página 4, lá o último paradoxo, você pode ampliar isso aí? O fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. Quando a gente começa a estudar o processo do autorrevezamento, em geral, em função da evolução do processo da lucidez, a tendência é que isso seja uma conquista mais recente ou até uma preparação para as próximas vidas. E que mesmo a pessoa que hoje é um autorrevezador, no passado ela pode ter sido o antepassado de si mesmo. Então, às vezes, ela nasceu vamos supor, na antepenúltima vida, na mesma família, como o avô e depois como o bisneto dele mesmo.
não tinha tanta lucidez para o processo evolutivo, estava preso ao processo de interprisão grupocármica, preso a determinado grupo, promoveu algumas reciclagens, fez algumas assistências a esse mesmo grupo, entrou, vamos supor, no curso intermissivo, e hoje, ou na vida anterior, ela já pensa nesse processo de auto-revezamento mais lúcido, em termos cognitivos, em termos de ideias, em termos até de Max Proex. Então, é um paradoxo porque você vê a mesma condição antípoda, né? Processo de antepassado de si mesmo, a tendência a ser mais nosográfico, e o auto-revezador ser mais positivo, mais homeostático na mesma série X, né? Na mesma série de existências. O próximo passo para essa pessoa é a identidade extra. Identidade extra. Crescendo, autoconsciente. Né? Legal. Pedro, aqui no Djalma, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, cara, muito bom. Obrigado. Vamos continuar aqui na paradoxologia, a página 4. Na quarta linha, o paradoxo seriexológico, temperamento idêntico, compleição física discrepante. Comenta isso para a gente um pouquinho. Esse paradoxo ele aparece muito nas pesquisas de personalidade consecutiva, né? Principalmente naquelas biografias em que o saldo, muitas vezes, da utilização do soma na vida anterior não foi muito adequado, a pessoa tinha um soma, uma compleição, às vezes forte, uma estatura alta, chamava atenção, uma força presencial muito intensa, e em função, muitas vezes, do contexto da época, do uso desse soma, ela vem numa vida atual, mais recente, sem tanta expressividade em termos somáticos. Então, às vezes a pessoa é mais mirrada, ela nasce ou com uma genética, ou com os pais, em que não proporcionam uma genética muito favorável ao passado, ao mesmo passado dela, e que no fim isso tudo é muito positivo justamente para ela ou repensar, refletir, ou rever justamente o uso que ela tem com o soma. Então a valorização do soma acontece de modo muito marcante. Além disso, e outra coisa que é um paradoxo é porque é a mesma consciência, você vai ver que é o mesmo temperamento, mas o soma mudou completamente. E até um parênteses, que o professor Valdo sempre comenta que é muito difícil você fazer as pesquisas retrocognitivas baseado apenas na aparência física, justamente em função dessas mudanças que acontecem em termos genéticos e por aí vai. Outra situação que entra dentro disso é a condição, muitas vezes, da própria priorização. Às vezes a própria consciência escolheu ter um soma não tão chamativo ou com não tantas facilidades. Vamos supor, a pessoa é da área artística, ela tinha muita facilidade de tocar instrumentos, ela vem num soma atual que não favorece, que não tem, vamos supor, um ouvido muito apurado, ou as mãos, os dedos não favorecem a ela, vamos supor, tocar piano, tocar violão, tocar algum instrumento de cordas. Então, e essas condições também acontecem, às vezes, em função da própria escolha da consciência. Ela está lúcida, é uma salvaguarda proexológica para ela não repetir situações, condições que ela eventualmente já queira abrir mão, né? Pedro, Osvaldo aqui acima, não é? Ok. Aqui na página 6, no desenvolvimento da argumentologia, eu gostaria que você expanda um pouquinho o conceito dentro do ponto 25, autodileção política, justamente onde diz autoposicionamentos políticos imberbes. Você poderia ampliar o conceito disso aí? Sim, eu acho que você deve estar aqui dentro, né? Então, por exemplo, vale a pena você avaliar esses autoposicionamentos políticos da juventude, ou, vamos dizer assim, precoces, condições ou ideias que muitas vezes você não te ensinaram, não era muito da sua família. Então, a pessoa que já tem isso de modo espontâneo, às vezes na própria infância ou juventude, demonstra situações ou posicionamentos do próprio passado. Aquelas pessoas com as quais a política mexe muito, é muito recente, se envolveram com política ainda nessa vida, às vezes até apesar do próprio curso intermissivo, demonstra uma raiz mais séria
nessa linha, né, nessa condição da própria política. O contrário disso, às vezes o professor Valdo já citou aqui o exemplo também da época do Partidão, do Partido Comunista, que muitos jovens, muitas pessoas, muitos adultos se envolveram com esse partido na época, justamente para fazer força contrária, né, a uma série de outras ideologias, e ele, no caso, não se envolveu com isso, então outras pessoas também não se envolveram. Então esse antipartidarismo espontâneo também indica um outro tipo de linha política, uma linha política mais universalista. Então, a raiz do que você está perguntando é isso, é a gente avaliar os nossos posicionamentos políticos ainda na juventude. E agora, essa falta, às vezes que acontece, também se critica muito, a falta de posicionamentos políticos, a falta de, vamos dizer assim, participação política. Você que acha a respeito disso? Eu acho que a pessoa não pode tirar o corpo fora dessa condição. Ela tem que se envolver, tem que se posicionar de modo racional, com discernimento, sem tanta paixão, porque quando envolve o processo de política, muitas vezes a pessoa confunde a defesa daquilo que está certo, a defesa das minorias, e com base nisso, muitas vezes ela se envolve e coloca os pés pelas mãos. Mas, por outro lado, a gente não pode se omitir e, vamos dizer assim, se posicionar e, até certo ponto, se for preciso, vamos dizer, fazer manifestação, mas tudo dentro de um limite ainda cosmoético. Esse limite cosmoético é o que eu acho que vai ser assim o regulador do quanto a pessoa vai se envolver. Então, eu não acho que o envolvimento com política, eu não olho com maus olhos. Muitas vezes o processo foi dos excessos ou da condição emocional envolvida. Se você reparar hoje na política brasileira, já não se tem os políticos já não têm tanto pudor no sentido de saírem na mídia com os escândalos. É tanto escândalo que isso virou comum, a impunidade é tão grande que isso para eles já não tem mais tanta preocupação. Então, esse descaso, essa banalização do processo da política que não ajuda na manifestação, no posicionamento das pessoas mais jovens, né? Então, há uma tendência da pessoa querer se afastar e não se envolver, porque tudo aquilo que ela entende de político, pelo menos que está se manifestando na mídia, é um processo mais doentio, mais patológico. Então, essa amoralidade política não ajuda na conscientização política sadia, é isso que eu quero dizer. Ok, muito obrigado, Pedro. Pedro, a Beth aqui no ar. Você poderia ampliar na página 3, em Crescendologia, o penúltimo crescendo? Página 3, Crescendologia. Penúltimo, crescendo, clarividência. Crescendo, clarividência, pangrafia na identificação das direções paragenéticas pessoais e grupais. Essa condição envolve o parapsiquismo. Tem até o professor Waldo citou recentemente a pesquisa que ele está fazendo, o verbete pangrafia grupocármica, se não me engano, né? Acho que o nome é esse. Ou seja, você entrar a partir da clarividência, você começar a acessar o passado daquela pessoa, que às vezes nem ela tem lucidez, e a partir disso você ter conhecimento ou cognição de tudo aquilo que envolveu um grupo. Então isso é possível em função da assimilação simpática, ela vai se intensificando e às vezes a partir da visão você começa a adentrar. Então as pesquisas da própria personalidade consecutiva acho que passam por aí. Então eu crescendo porque na clarividência você às vezes sente nitidamente que você foi mais ou menos no íntimo daquela consciência ou daquelas consciências, porque envolve também as consciências. Então essa gradação, esse degradê, esse percentual no qual você pode se envolver em termos de parapsiquismo é um fato, ele acontece. E eu acho assim que o ponto alto disso é quando você começa a acessar o que aconteceu justamente com essas consciências. Então, nas pesquisas da autodireção paragenética, isso é uma possibilidade técnica. Então, em termos assistenciais, muitas vezes os amparadores ajudam, eles dão dicas, eles, vamos dizer assim, assistem esse fenômeno justamente se tiver um fim assistencial, se aquilo for esclarecer aquele grupo ou aquelas personalidades envolvidas. Entendi. Ok?
Pedro. Tá, é pangrafia seriexológica, tá ok? A ver pão aqui. Pedro, na página 2, em Principiologia, você poderia comentar um pouco sobre o último princípio? O princípio de todo ato ser resultado da acumulabilidade evolutiva, é isso? Isso. A gente comentou por outro viés isso anteriormente, é justamente por que nós vamos manifestar determinados interesses, determinadas afinidades. Isso não é de graça. É muito difícil ter uma intenção totalmente virgem nesse sentido, de que não haja uma bagagem prévia. Então, a bagagem holobiográfica, o processo da paragenética, ele se manifesta querendo a pessoa ou não. Então, ela vai ter determinados interesses, determinadas intenções em função daquilo que ela aprendeu no acúmulo das experiências pretéritas. Então, esse é um princípio evolutivo. E, em função disso, vale a pena a gente avaliar o que nós estamos acumulando para frente. Então, na nossa vida atual, quais são as nossas prioridades que nós queremos que se revertam em aportes lá na frente, em ideias novas, em condições homeostáticas. Então, a priorização de hoje vai ser justamente o que nós vamos colher lá na próxima intermissão e na próxima vida. Então, a ideia desse princípio é essa. Tudo tem relação com o processo da acumulabilidade. O próprio colecionismo, que é muito comentado nas tertúlias, vem em função disso. Quanto mais acúmulo de experiências nós temos, a tendência é a gente ter uma cosmovisão maior, a tendência é a gente ver os detalhes daquilo que a gente acumula. Então, tudo isso favorece o próprio processo evolutivo. Ok? Não sei se eu respondi, Felipe. Aqui na última página, na frase enfática, você pode explicitar mais aí, explanar um pouco sobre a frase enfática? Essa questão do saldo e a síntese. Tá. Então vamos ler aqui. As autodireções paragenéticas explicitam a longa trajetória evolutiva percorrida pela consciência, demonstrando em si o saldo e a síntese das autopriorizações serexológicas primordiais. É mais ou menos o que a gente estava comentando. Então, no passado, aquelas priorizações mais sérias que nós fizemos, em termos de assistência, em termos daquilo que a gente se dedicou a estudar, a aprender, a lecionar. Então, essas são as autopriorizações primordiais. Então, elas se manifestam hoje ao modo de saldo. Saldo no sentido seguinte: nós estamos 51% mais positivos ou ainda estamos 51% mais negativos? Está melhor ou está pior? Então, pelo curso intermissivo, a tendência é a gente achar que está pelo menos 1%, pegando aí a metáfora do professor Valdo no próprio curso, né? 1% acima. Então, 1% já está no azul. Então, esse saldo, teoricamente, para os intermissivistas, já está um pouco mais favorável. E a síntese advém da onde? Advém do Mater Pensene. Porque o Mater Pensene é justamente aquele conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, vamos dizer que tem uma raiz em comum. É aquela raiz que está ali todo o tempo se manifestando. É como se fosse um moto próprio, uma inércia. Então, esse Mater Pensene é que muitas vezes nós temos dificuldade de secar em função da polivalência, em função da pessoa conseguir fazer várias coisas. Ela às vezes não consegue identificar qual é a raiz que está por trás dessas tendências. Mas se ela pesquisar essas direções, pelo menos esses 30 aspectos que a gente comentou aqui, existem muitos outros, né? Mas ela pode começar a ver qual é a sua síntese. Outra condição que ajuda muito, pelo menos me ajudou muito no caso, foi quando eu preenchi lá o conscienciograma e fiz aquele gráfico 360 graus. Então, ali você tem uma síntese conscienciométrica da sua evolução. Fica muito claro quais são as áreas mais trafarinas, mais, vamos dizer assim, você está deixando a desejar, e quais são os traços força, quais são aqueles traços que você ou eu, nós, eventualmente, já temos manifestado há muito tempo. Então, em função dessa condição que eu chamei de síntese, aquilo que você está expressando hoje, é o que melhor você pode apresentar aos outros. Tem uma amiga que não estava se sentindo bem. Apliquei o arco voltaico e ela melhorou. Ouvi os amparadores sugerindo que ela leia mais. Mas
quando lê os livros ou qualquer coisa ligada à conscienciologia, dorme profundamente. De que maneira poderá proceder nesse caso? O que acontece? Primeira coisa, é preciso ver se ela não tem alguma hipnose de assediador. Isso é um fato, às vezes acontece. Outra coisa é ver aquilo que eu estava dizendo aí para o outro caso, é a carga horária de sono, para ver se a pessoa está em dia com o sono que ela tem. Isso também é importante. Terceiro, é preciso dela movimentar, dinamizar a vida intelectual. Porque deve prestar mais atenção, melhorar o processo da concentração mental, mas principalmente também a atenção, porque senão não melhora. Aí, às vezes, é mau hábito da pessoa. Pesquisando minhas retrosenhas com muita autocrítica e parapsiquismo sadio, constatei que fui um pensador conhecido do século XVIII. O temperamento continua o mesmo, porém venho sofrendo com a genética que possui certos aspectos maléficos de alto teor emocional. De que maneira obter o entrosamento ideal entre a paragenética e a genética no contexto atual? Você quer falar? Eu acho que vale a pena também não descartar completamente o processo paragenético, eventualmente nosológico, porque senão a gente coloca para a genética tudo aquilo que não nos agrada. Então, se manifestou geneticamente algum traço, alguma condição mesmo patológica, é porque tem sua razão de ser. Então, vale a pena também considerar nesse aspecto. Outra coisa que eu sugiro é você se submeter a quem você confia, a essa sua hipótese de pesquisa. Porque tudo aquilo que envolve as pesquisas de autoidentificação serexológica, personalidade consecutiva, é, por um lado, muito atraente, mas é, por outro lado, também muito difícil de ser feita. Então, vale a pena você conversar com outras pessoas para ver, eventualmente, disparidades, discrepâncias ou situações, pontos cegos que, eventualmente, nós não queremos admitir. Então, quando você expõe isso para quem você confia e acha que tem discernimento para saber, você pode colher frutos positivos na sua pesquisa, que eventualmente pode, vamos dizer, ainda estar superficial. Isso que eu quero dizer. Gente, hoje é dia de aniversário de um grande amigo meu que tem nos ajudado muito aqui. Eu peço a vocês para dar umas palmadas para ele. É o Oswaldo, está lá em cima, aquele moço lá. Essa não é uma energia fria. Não. Pedro. Oi. Aqui na página 6, o item 22. A excessiva autovalorização da forma, da apresentação e da aparência. Esses traços poderiam também estar dentro da autodireção artística? Sim, o processo vamos dizer assim, da excessiva valorização da moldura. Então, isso pode se conjuminar com um eventual traço artístico. Aqui, no caso, a gente chamou a atenção porque a monarquia, ela valoriza muito essa apresentação, né? Essa condição de forma. É o efeitismo, o Soval estava comentando ontem com a gente. Então, é tudo aquilo que é para constar, muitas vezes para inglês ver, tudo aquilo que não tem muito conteúdo. Então, essa condição, quando é excessiva, a pessoa manifesta isso atualmente, pode denotar um traço ou vários traços ou várias vidas no processo da monarquia. Então, muitas vezes a pessoa prefere ser, vamos dizer assim, ela tem um loco externo tão grande que para ela a apreciação dos outros ou de quem ela considera como uma certa autoridade é capaz de fazer com que ela corrompa os próprios valores. Então, ela deixa de ser autêntica, ela quer ficar bem com todo mundo, quer ficar bem na fita, e ela não percebe o papelão que ela está fazendo. Então, muitas vezes, isso advém do processo monárquico e político, na realidade. É muito difícil dissociar essas duas condições. Então, a pessoa, ela dissimula muito facilmente, ela manipula as outras. Essa tendência natural, muitas vezes, é difícil falar que é inconsciente, mas às vezes a pessoa faz sem perceber, transparece tanto na manifestação dela, que na realidade ela aprendeu vidas e vidas a ser assim, até para poder sobreviver no meio em que ela estava.
Então, uma das formas da gente diagnosticar essa condição é a partir disso. A pessoa, eu tenho, por exemplo, casos próximos, amigos e amigas da minha mãe, pessoal mais ligado à diplomacia, que tem isso de modo muito lúcido até certo ponto, consciente. Elas fazem essa pesquisa do processo da heráldica e do brazonário muito, vamos dizer, ostensivamente, defendem isso, sabem de cor a heredologia, né, a condição das famílias, de quem foi filho de quem casou com quem, do século não sei quanto, entendeu? Da Espanha, da Inglaterra. Genealogia. A genealogia. Então, essas manifestações espontâneas, por que essa pessoa tem tanto apreço por isso? Estuda e defende, e não tem nenhum fim em si. Quer dizer, ela não publicou um livro, ela não ensina os outros, ela tem isso como um hobby. Então, essa manifestação denuncia muito claramente vidas anteriores na própria monarquia e, eventualmente, até naquela condição hierárquica mais baixa que sempre quis ascender ao trono, à rainha, os condes, os barões. Então, normalmente, você pode até aprofundar um pouquinho mais tendo essas hipóteses de pesquisa. Tá bom, Pedro. Obrigada. Pedro, alô? Não tem nada com você. Alô? Alguém está aí? Pode falar. Não, é o seguinte, fazendo uma análise aqui, bem ampla, da página 5 da caracterologia, você cita e cria, ela cita aí, várias filias, filoneísmo, filomatia, filotimia, filosófica, filobasileu, até que eu fui olhar no dicionário o que era, oplofilia, etc, etc. E aí, ao mesmo tempo, em cada uma dos itens, você coloca um homo. Qual foi a intenção de apresentar essas duas possibilidades? O processo foi jogar com as filias, porque as filias justamente exprimem essas afeições, essas afinidades, aquilo que a gente manifesta de modo, vamos dizer assim, que tem um pendor natural por aquilo. Então eu procurei nessas enumerações horizontais, sempre que deu, colocar essas filias. E procurar também caracterizar um homo, né? uma personalidade. Aquela personalidade que pudesse sintetizar essa dileção que a gente tá chamando. Então essa foi a ideia. Então você vê no número 3, a oplofilia, a pessoa que gosta de armas, que estuda a história das armas, que tem uma oploteca, vamos supor, em casa, que gosta de estudar, vamos supor, a Segunda Guerra Mundial. Então, da onde que vem isso? A gente não morava em Brasília, tinha um senhor que eu conheci que tinha, juntamente com um filho dele, verdadeiro amor pela Segunda Guerra, porque ele estudava e sabia e tinha detalhes. Então, essa condição, da onde será que vem? Qual foi o envolvimento que ele teve nas vidas, né, nas retrovidas, para justamente manifestar isso atualmente, sendo que nessa vida atual ele não participou de nada relacionado ao militarismo. Então a ideia foi isso, foi fazer o processo da filia e também o processo da personalidade, aquilo que melhor expressasse a ideia que a gente estava transcrevendo ali. Tá bom, parabéns, porque foi uma alta criatividade e sempre destacando que os teus verbetes são quase perfeitos, mas que são, bem menos. São os que mais obrigam os revisores a olhar o dicionário. Você chama eucardio, ou seja, você tem um coração bom. Então eu estou atribuindo ao seu coração bom essas palavras. Tá bom. Obrigado. Na página 5, você cita a autodileção científica e também a autodileção educativa. Eu sinto nas minhas pesquisas que eu sempre, assim, em relação à propensão ao estudo. Mas essa aplicação na educação talvez seja mais recente. Agora, fazendo algumas retros, eu tive algumas retros
assim, que eu não estava numa profissão muito educativa. O que significa que você possa, nesses momentos, mesmo não estando numa profissão, mas possa ser um mecenas, estar ajudando, dando apoio à ciência. Por que vir com essa condição inata, pela essa tendência da pesquisa científica? Eu tentei separar aqui essa condição que você comentou do processo da cientificidade, é a pessoa que gosta da experimentação, da descoberta, do processo da tecnologia. Então, esse modus operandi, modus vivendi que a pessoa tem, natural, espontâneo, da pessoa querer saber mais, por exemplo, querer adquirir conhecimento e ver o que ela vai fazer com isso, no caso que você comentou, da educação, de transmissão. Aí, no caso aqui do número 7, da educativa, o foco que a gente deu maior foi para o processo da autoeducação. Então, aquilo que a pessoa traz naturalmente. Então, às vezes, você vê uma pessoa que nasceu na favela, não teve tantas condições em termos assim de berço, de educação, a condição do analfabetismo. E, por outro lado, essa pessoa apresenta uma morigeração, que a gente está chamando uma polidez, uma educação natural, ela sabe se comportar em determinados ambientes, e aquilo vem de trás, vem de outras vidas, não foi uma condição que ela aprendeu especificamente nessa existência. Então, esse processo da lisura, da diplomacia, a tendência à moderação, que a gente escreveu aí, muitas vezes não nasce numa vida atual. E tem o inverso também, às vezes a pessoa nasceu num berço, teve uma educação super fora de série, e quando ela vai se manifestar, há uma tendência dela não saber justamente se comportar, ela ser mais grossa, não ter uma fineza, uma finesse nos tratos. Então, é isso que a gente quis chamar a atenção, para a pessoa investigar como é a educabilidade pessoal, e não o tema educação na condição de ciência, mas da autoeducação, como ela se comporta com relação ao soma, à convivialidade, o processo social de modo geral. De que maneira orientar os filhos adolescentes para acertar nas suas escolhas e não façam ectopia consciencial, consequentemente, o desvio na PROEX? Eu acho que é dar o exemplo e não, vamos dizer assim, não colocar metas impossíveis, não esperar, não ter expectativas fora da realidade. Então, tem que dar o exemplo, se quer que eles virem leitores, escritores, seja qual for o que você considera como sendo mais avançado, você tem que fazer por onde? E, naturalmente, pelo processo da educação, da imitação, as crianças vão absorvendo essas tendências, esses exemplos em casa. E não cobrar. Saber, vamos dizer, respeitar o momento, a faixa etária dessas consciências conforme cada caso, né? Poderia comentar o que a pessoa precisa priorizar para se tornar epicom? Ela precisa priorizar o trabalho com as energias. Então, hoje no conselho, nós já temos assim, pelo menos as bases daquilo que a pessoa pode priorizar. Tem que ver, a pessoa já é voluntária, partindo bem do básico, já é professora de conscienciologia, professora itinerante de conscienciologia. Então, tem pessoas que têm o potencial, mas não priorizaram a condição da docência conscienciológica, porque a docência é um gargalo. A pessoa vai ter que superar esse gargalo, ela vai ser apontada nos seus trafares, ela vai ter que ver essa condição que a gente comentou da própria educação, se ela sabe se comportar, vai ter que ver o processo da cognição, se ela domina o assunto da conscienciologia em profundidade. Feito isso, tem que ver as pesquisas, ela tem uma pesquisa pessoal, ela sustenta, ela consegue desassediar um tema de pesquisa e propor um curso específico de uma VERPOM, baseado na experiência própria, ela tem verbação em uma determinada área. Além disso, ela já é tenepsista. Nós consideramos que a pessoa tem que ter pelo menos 3 anos de TENEPS, que é quando a tendência da TENEPS se assentar, é a fase de sustentação. Então, isso são assim os pilares básicos. E além disso, nós temos que ver a desenvoltura que a pessoa tem com o parapsiquismo. Ela está acostumada com as energias, ela consegue instalar campo, ela tem alguma sensibilidade parapsíquica maior. Então, essa que são assim as bases do processo do epicentrismo. Isso aqui é a 4ª pergunta hoje desse colega seu que te deu os parabéns.
É o doutor Eduardo, lá de Curitiba. Essa é a quarta dele hoje. Okay. Energislogia, página 4. Poderia nos explicar as leis da paragenética? As leis da genética até que são bem conhecidas pelos profissionais da saúde, até pelo público leigo. Já as leis da paragenética, etc. Eu também tenho interesse nesse assunto, a gente precisa desenvolver mais essa temática. Existe o Colégio Invisível da Parageneticologia, que eu sei que o pessoal também tem interesse nisso, mas a gente comentou em algum ponto do verbete também a interação do para-DNA com o processo do DNA. Uma das condições que eu acho que acontece, eu comentei também en passant, é que pela força parapresencial, força presencial da consciex, se ela é muito harmônica, se o psicossoma dela não tem mais tantas cicatrizes, tantas máculas, tantas situações alteradas, há uma tendência dela se predispor ao que for melhor em termos genéticos. Se não há nenhuma condição mais séria também para ser superada em termos grupocármicos com aquele pai e com aquela mãe, isso tudo favorece a ela, no novo soma, na seleção dos genes que vão se expressar ali, ela fazer essa seleção de modo quase que automático, em função dessa rigidez, dessa homeostasia que ela manifesta no próprio holopensene. Então, essa condição, eu vejo que é uma das leis da paragenética. Além disso, aonde que entram os parageneticistas? Como que se dá essa manifestação, ou essa expressão paragênica? Ou se, na hora que vai acontecer ali a meiose, né, a multiplicação celular, se há uma interferência extrafísica nesse sentido, eu não sei, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que só de ter um ambiente mais favorável, tanto do holopensene familiar, como principalmente do holopensene de quem está chegando, já favorece essa paragenética mais sadia se manifestar. Não sei se o professor Valdo quer complementar. Não, está perfeito. Pedro, aqui do seu lado. Oba. Na página 3, lá no meio da página, na binomiologia, no final da primeira linha, você fala o binômio temperamento-biotipo. O que você observa aí de características? Eu coloquei como binômio porque isso pode ser paradoxal, como a gente comentou. Às vezes, você vê, por exemplo, o caso de uma mulher com biotipo pequeno, baixinha, que o professor Valdo comenta, mulher baixinha, invocada, né? Então, a pessoa que tem um temperamento muito forte, mas às vezes o soma veio nessa condição para a pessoa, às vezes, saber lidar com essa força que ela tem, com esse temperamento, muitas vezes explosivo, pode ser, ou alguma outra manifestação não tão adequada. Então, isso pode justamente acontecer. Quando há um inverso, há um sinergismo, vem aquela pessoa que tem uma força presencial muito forte, é um líder nato, ou uma líder, e vem com um soma também favorável, lembrando, por exemplo, do Confúcio. Ele tinha um soma enorme, tinha uma força presencial fora de série, tinha ideias muito avançadas. Então, houve um sinergismo para que ele fizesse ali a ProEx, fizesse aquilo que ele teve que fazer. Então, eu coloquei no binômio porque isso é muito, muito variável. Então, você estudar o biotipo pode indicar tendências do próprio temperamento. Então, o que esse biotipo quer dizer? Principalmente se ele é discrepante da média da família. Então, no meu caso, eu tenho um irmão somente, mas os nossos biótipos ou biotipos são bem discrepantes. Então, eu fico pensando até que ponto isso tem alguma coisa de passado, de paragenético, entende? Eu acho que tem dos dois lados, tanto para o meu lado como para o lado dele, em função de outras tendências que eu já analisei, mas ainda na condição de hipótese. Eu não tenho uma retrocognição que possa me confirmar isso. Então, como eu comentei antes, essa análise, até em função da própria medicina. Na medicina, a gente estuda, na anamnese, existem aqueles sinais que são gerais. Então, vamos supor uma febre. Uma febre pode ter como causa, você sabe, uma série de condições, desde infecções até condições inflamatórias, outras que não, o processo infeccioso. Mas existem sinais específicos. Então, vamos supor, a pessoa tem, no caso do sarampo, tem determinadas manchas que acontecem na garganta, que são muito específicas do sarampo, no caso da criança. Então, você olha aquilo, a gente fala que é patognomônico. Aquilo é sarampo, só pode ser sarampo, porque só sarampo dá
aquelas manchas, por exemplo, de Coplex, que chama. Então, se a gente conseguir identificar, dentro até da pergunta anterior, das leis paragenéticas, determinados sinais ou parasinais muito específicos, a gente vai conseguir aprofundar as pesquisas de personalidade consecutiva, as pesquisas retrocognitivas de modo geral. Então, o difícil é você conseguir ter essas leis gerais que possam ser aplicadas para vários casos. E no caso do biotipo, é um deles. Então, tem que ver a vida anterior, se teve complexo ou incomplexo, o que a pessoa, como que ela lidou com o soma e o reflexo disso na vida atual. Né? Pedro. E, por exemplo, só mais uma parte. Por exemplo, nos casos de étnicos, vamos supor, ele nasce judeu e perseguido pelos nazistas, ou depois nasce nazista e persegue os judeus, ou então nasceu palestino, depois nasceu israelense. Isso pode gerar algum tipo de conflito íntimo na pessoa. Pode. E mesmo ele sendo contra, vamos supor, ele era palestino, era contra judeu. Era judeu, depois era palestino. Exatamente. Será que isso tem até que ponto isso pode ser até evolutivo para ele, quando chega esse conflito, para ele começar a pensar? Para ele rever os valores, exatamente. A gente não sabe até que ponto, em função do tactismo evolutivo, isso não acontece justamente para a pessoa parar e pensar. Ela às vezes tem ideias tão discrepantes do grupo que ela nasceu, mas justamente para poder, a partir do exemplo dela, da dissidência que ela faz daquele grupo, ou do ensinamento que ela pode dar, ela começar a melhorar aquele grupo e até se libertar daquela condição. Estou lembrando aqui, você está falando, muitas vezes, se há um apego muito grande ao processo da parageografia, ou da geografia, da geopolítica anterior, a pessoa nasce, às vezes, brasileira, mas com todos os traços e trejeitos, vamos supor, da Inglaterra. Então, é um inglês brasileiro, e sendo que ela não tem, às vezes, no processo da genealogia dela, não tem condição da Inglaterra na vida atual. Então, se há um processo de, vamos dizer assim, de muita paixão, a pessoa que defende muito determinadas nações, né, determinados países, culturas, ela pode impregnar isso no psicossoma de tal modo, no jeito de ser, de se apresentar, que ela, onde quer que ela nasça, ela vai acabar manifestando aquele modo de ser. Então você vê que falta muitas vezes para a gente compreender o que a própria vida está nos dizendo. Então a pessoa às vezes nasceu num determinado país, é brasileira, mas ela gosta, ela se sente melhor manifestando tendências antigas. O ideal, eu penso, é a pessoa, onde quer que ela nasça, ela assumir aquela identidade e, entende? É a novidade, é aquela condição nova. Principalmente nesses casos muito carregados em termos culturais. Eu acho que ainda há uma manifestação de pouco universalismo nesse sentido, ou menor. Né? Pedro, aqui. Pedro, na página número 6, o item 16, a autodição histerológica. Eu me identifiquei muito com essa e eu estava tentando responder a pergunta da questionologia, né? Sim. Então, na primeira parte, qual categoria da autolição paranética você seria essa, a histerologia? Agora, como é que eu faço para aproveitar, então, a segunda parte da questionologia? Assim, na prática, como é que eu posso responder essa outra pergunta? Eu comentei antes que acho que você tem que dar tempo ao tempo, tem que manifestar esse trafor seu, que já foi comentado aqui, que é das pesquisas historiológicas. Especificamente essa condição até que envolve o processo da nobreza. Você tem facilidade com isso, as coisas vêm na sua mão, você tem a memória que te ajuda nesse sentido. Então eu acho que você dando tempo ao tempo, os amparadores vão começar a ajudar nas sincronicidades para você ir pouco a pouco chegando nessa raiz serexológica. Então você, pelo que eu te conheço, né, que a gente conversa, você já tem muitas informações sobre o seu passado, sobre a sua trajetória. Então você tem que agora começar a tentar juntar isso e ver qual que é o efeito disso na vida atual. O que você vai ter que fazer com isso? Em prol dos outros, para ajudar as outras pessoas. Talvez quando você consiga, vamos dizer, engajar mais as pesquisas do próprio Lasta Nossa, você, depois talvez da sua formatura, você se engajar mais com o próprio livro, isso possa ser mais ressaltado pelos amparadores, é uma hipótese. Mas eu vejo que é dar tempo ao tempo. Pedro, você tem alguma sugestão de que tipo
de reflexão eu poderia fazer, levando em consideração esse item 16, para eu tirar mais assim, ter mais ideia, ou mais... Eu acho que é o que você mais ou menos já está fazendo. Você está defendendo as coisas do Laço da Nossa, inclusive na própria academia. Eu sei que você mantém um contato, uma amizade com o Baez, que é uma das pessoas que tem muito vínculo com isso, né, o pesquisador. Ele é um dos que cita essa condição do memoricídio, né, o antimemoricídio, o trabalho dele é justamente muito em função disso. Então você já está mais ou menos com seus afins, com o seu grupo. Então há uma saturação natural positiva, principalmente quando você tiver até mais disponibilidade para isso, quando sua vida estiver mais assentada, a tendência disso se aprofundar cada vez mais. Se você for reparar, não posso afirmar isso, mas são poucas pessoas na comunidade que já têm mais ou menos ou que já sabem, que já conhecem essa tendência, essa linha, essa direção, entende? Qual que é a linha de abertura dela. Então, se você já está manifestando isso, a gente vê o próprio professor Valdo salientando essa condição, vai em frente, mas não pode querer para ontem, né? Querer tudo muito assim, rápido, com pressa. Não, vai que as coisas tendem a vir. Obrigada. Pedro, você começou a falar ali no para-DNA, fiquei curioso. Fala um pouquinho mais aí da códigologia, a interação aí, o último código aí, a interação código paragenético para DNA, código genético DNA, na página 2. Pela genética, a gente estuda a condição do genótipo e do fenótipo. O genótipo é aquele conjunto de traços, né, de genes que estão na nossa carga genética e se manifestam a partir pelo fenótipo, que é o conjunto de traços, manifestações, características que aparecem na nossa manifestação. Então, há uma interação o tempo todo, o meio influencia nisso, se determinados genes vão ou não se expressar. Então, quando você coloca a condição da paragenética, é como se fosse um outro vetor, uma outra força dentro dessa equação. Eu acho que ela sempre vai acontecer, mas se, vamos supor, a paragenética ela não é tão harmônica, muitas vezes é melhor, é mais assistencial para a consciência deixar ou que a genética prepondere, porque aquilo é uma condição nova, é um soma novo e vai dar uma nova possibilidade da pessoa tentar acertar. Se há uma condição, por outro lado, muito crítica ainda, muito traumática, um peso muito grande, mesmo a genética às vezes não vai conseguir segurar essa tendência paragenética nosográfica, e aí pode ser isso que justifique as malformações, a condição às vezes de doenças na própria infância. Isso tudo tem que ser analisado de cada caso, mas em princípio eu pensaria assim. Então esse para-DNA, ele tem que ser melhor pesquisado para a gente saber o quanto e quando que ele realmente se manifesta na sua totalidade. Uma das condições mais óbvias que eu penso é a condição do macrossoma. Se já existe a possibilidade de manifestar um macrossoma desses mais avançados, eu penso que a paragenética já não está mais tão carregada negativamente. Então seria essa a condição aí da interação. Outra coisa interessante dentro disso que eu penso, do mesmo modo que existem determinados remédios que a gente pode tomar e ele tem aquele efeito retarde ou efeito retardado, o nosso genoma, nosso genótipo, ele não se expressou totalmente ainda. Do mesmo modo que nós podemos ter a tendências a doenças que podem se manifestar em determinada idade, podem existir situações positivas que, às vezes, em função daquilo que a gente vai mexendo, por exemplo, o processo parapsíquico, o processo das dinâmicas, a condição da TENEPS entra muito dentro disso, podem existir situações genéticas que podem favorecer a pessoa mais para frente. Então, vamos supor uma longevidade acima da média, a própria condição de memória, uma saúde acima do padrão, enfim. Situações que às vezes a própria medicina ainda não admite, não estuda, mas que estão ali adormecidas como aquelas células, né, totipotentes,
e que podem se expressar de acordo com o estímulo que for feito. E esse estímulo pode ser do ponto de vista parapsíquico, né? Isso pode acontecer. Então, assim, hipóteses tem muitas, acho que a gente tem que pesquisar mais. Pedro, dentro da questão ainda paragenética, a questão pensênica, a questão da memória, ela tem uma interferência muito grande. Eu sempre fiquei pesquisando, né, e sem ter ainda uma conclusão mais forte na questão da paragenética, num aspecto até mais simples. Se a gente tem aqui determinada proex, a questão do gênero, masculino ou feminino, ela é importante para uma determinada proex. E o gênero, ele é determinado geneticamente pela combinação lá dos cromossomas X e Y. Se existe uma superintendência paragenética, onde é que estaria essa determinação para que determinado gene ele desse a força do paragen, certo? Interferisse nessas combinações para a questão do gênero. Exatamente, isso a gente não sabe, mas se a gente partir daquele pressuposto lá do modelo organizador biológico, né, que é o psicossoma. Então, a partir do psicossoma, o próprio soma começa a ser constituído. Então, é como se fosse uma forma e a condição da biologia, ela nada mais vai fazer do que preencher aquela forma a partir das mitoses e meioses da própria genética. Então, se você tem, de acordo com a forma que você tem, se ali tem determinados pontos, determinados traços que se salientam mais. Então, você comentou o próprio processo do gênero. Então, a pessoa vem algumas vidas já, vamos supor, como homem, e ela está ali se manifestando com paravisual masculino. Ela quer implementar essa condição, talvez só essa presença, essa força presencial já seja capaz de vamos dizer assim, influenciar o código genético. E por aí vai. Então, desde condições mais básicas, como essa que você está comentando, até traços mais específicos da própria personalidade, os interesses que a gente comentou que podem surgir na infância, as ideias inatas. Então, sinceramente, eu não sei se tem muito dedo de consciência nisso ou se é um processo mais da própria interação ali, holopensênica, dessas três consciências, pelo menos, envolvidas, né? Dos pais e da consciência ressomante. Se for pegar a questão até do próprio Cristo espera por ti, né? Que a pessoa tem uma dificuldade enorme de assumir outro gênero, quer dizer, pensenicamente, ela tem uma predisposição para um determinado gênero. E ela teria que renascer, certo, com o gênero oposto. Contrário. Certo? Então, tem uma força aí, alguma... Exato. E é isso que vai se manifestar, exatamente, a paragenética. Então, tem que ver, por exemplo, até que ponto eles escolhem os pais que eles sabem que há uma tendência maior de ter menina, ou homem, no caso. Então, ali eles sabem que se colocar determinada personalidade para ressomar, só vai nascer homem. E aí pegam, entendeu? Uma consciência que precisa daquela experiência e já sabe que ali vai sair um soma macho, mesmo com toda a psicologia que ela eventualmente tenha do ponto de vista extrafísico. Então, isso às vezes eles podem jogar com isso, a gente não... Acho que é um campo interessantíssimo para a questão de pesquisa, e principalmente até para a própria medicina convencional, né? Que aí a gente vai observar as tendências pensênicas, né, dentro da questão toda das patologias. Sem dúvida. Obrigado. De que forma trabalhar com os assédios frequentes que atingem meus filhos adolescentes? Cada vez que fico mais unido com minha esposa, mais forte fica o assédio. Como fiquei algum tempo distante da minha família, penso que tem bastante responsabilidade nesse contexto. O que posso fazer para ajudá-los de forma efetiva, até para redimir essa ausência paterna, fortalecendo esses vínculos? Eu acho que é você assumir a sua condição, evitar a autoculpa eventual que porventura existe em função desse afastamento e bancar esse desassédio, exteriorizar energias na casa, esclarecer os filhos ou a esposa com relação a isso e, vamos dizer assim, impor. Quem manda na sua casa é você coloca a sua energia e evita com isso que a sua casa vire uma praça pública. Então, procure investigar quais são
as infiltrações que eventualmente ainda existam. Por exemplo, bagulhos energéticos, determinadas evocações que você ou alguém da sua família esteja fazendo. Procura mudar, às vezes, a disposição de determinados móveis, a organização, melhora a condição de higiene. Faz uma abordagem atacadista, mas imprima o seu padrão holopensênico, o seu padrão energético, para que esses assediadores não se manifestem mais. Agora, sobre tudo isso, precisa da gente perguntar para ele o seguinte: quantos filhos homens ele tem? Se são homens, tem um processo de ciúme aí imenso nessa concorrência, história, ciúme, que está aflorando, que é aquela técnica do renascimento. Sim. Gostaria de esclarecimento sobre as pessoas que vêm com deficiências físicas e mentais. Essa condição, na meu ver, tem que ser analisada de cada caso. Não dá para a gente ter assim, uma linha geral dizendo que essas pessoas erraram, têm a paragenética carregada ou estão com a ficha muito carregada. Isso existe, isso pode acontecer. Mas tem que se lembrar sempre daquele paradoxo do serenão que veio com um macrosoma totalmente idiota. Então, antes da gente ser assim a priorista, eu acho que tem que ser analisado cada caso. Procura ver o padrão das energias da personalidade que você esteja querendo saber. Então, eu tenho casos que eu atendo às vezes na medicina, na condição da obstetrícia, que a gente acompanha determinados exames, sabe que ele vai nascer já com uma malformação, vê depois que nasce, e às vezes o padrão de energias é muito favorável, muito positivo, muito homeostático. E por outro lado, às vezes, quando você entra para atender no consultório, parece que o teto cai na sua cabeça. Você chega lá e vê que existe uma malformação. Então, dentre esses dois polos, esses dois limites, eu acho que existe uma condição muito abrangente que a gente precisa analisar de cada caso. Então, veja o que você sente, qual a manifestação, qual a tendência natural dessas personalidades. Eu lembro que a professora Vassiliki apresentou aqui o verbete justamente sobre essas personalidades que muitas vezes têm uma deficiência mental e podem ser muito, vamos dizer assim, malévolas. Então, às vezes, a manifestação somática desse jeito é justamente para frear ou diminuir o espectro de atuação que elas vão ter no grupo. Então, é como se fosse uma limitação natural. A própria biologia, a natureza, a evolução faz com que isso aconteça para que a pessoa não se complique cada vez mais. Outra possibilidade é que, às vezes, aquele recado é para os pais ou para a família, para que a família aprenda a lidar com o diferente, com o processo do preconceito. Então, vem uma consciência mais avançada ali, suporta esse tipo de experiência para que as outras saibam lidar com isso. Então, dentro dessas pesquisas, dessas possibilidades, existem muitas opções, né? Muitas variáveis. Ao verbetógrafo, com a evolução da consciência, há tendência a uma maior versatilidade de tendências e afinidades. O professor acha que, ao nível do teleguiado ou evoluciólogo, a autodireção paragenética se dilui e se despersonaliza, vinculando-se totalmente às necessidades da PROEX que vieram realizar? Eu concordo com a segunda parte. Acho que ela é totalmente vinculada à PROEX, aquilo que a pessoa vem fazer. Mas não penso que se dilua, porque a gente observa esses amparadores, os próprios serenões, eles têm uma especialidade, eles têm, querendo ou não, uma trajetória evolutiva, têm uma bagagem, têm uma experiência, por mais que ela seja abrangente, eles manifestam um jeito natural de ser, que é muito pessoal, personalíssimo. Então, eles vão utilizar esses trafores justamente para fazer aquela assistência que precisa ser feita. Então, você consegue identificar, né, o que é cada um. Agora, a base disso aí é o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Da atividade, é o que precisa ser feito. Né? Agora, aqui ao verbetógrafo. Se tudo parece vai ao caminho da evolução, será que a ressoma de uma consciência homossexual não estaria relacionada com a consciência em vida anterior, muito preconceituosa e machista, ou as ressomas são merecimento? Isso aqui a pessoa está totalmente confusa. É bom esclarecer bem isso. Eu acho que, se eu entendi, a condição, a própria pessoa que está manifestando o processo do homossexualismo. Não há uma imposição
externa, vamos dizer assim, né, atávica, que ela tem que aprender essa condição. Não é um castigo, essa é uma visão muito religiosa e, até certo ponto, maniqueísta. Então, o processo do preconceito tem que ser considerado nessa equação, mas não é o principal. O principal aí é a dificuldade que a pessoa tem de lidar com o soma diferente, com outro gênero, né? Professor Pedro, como se explica a bipolaridade dentro da paragenética? O processo da bipolaridade e paragenética são dois temas muito abrangentes, acho que guarda-chuva, acho que podem acontecer em várias situações, mas só para citar um caso, um exemplo, uma possibilidade. A pessoa que em vida anterior foi muito, às vezes, desregrada, muito instável, muito, vamos supor, insaciável, ela não se contentava com nada, ela não utilizou o próprio soma de modo adequado, de modo que o saldo foi mais contra ela em termos somáticos. Então, ela pode, eventualmente, na vida atual, manifestar essa tendência de base, às vezes, genética, da condição da bipolaridade. Então, essa é uma possibilidade, mas eu não saberia, não conseguiria fechar essa questão só nisso. Eu acho que existem muitas possibilidades que podem justificar isso atualmente. Nasci com os olhos muito puxados, chegando a ter os cílios para dentro da pálpebra. Considerando ter certeza da minha descendência, por ter características físicas, tanto da minha mãe como de meu pai, devo interpretar esse fato através da paragenética ou da genética? Se você for muito diferente dos seus irmãos, vamos ver se você tem irmãos, né, primeiro, isso pode ser justamente da paragenética. Você pode ter tido uma vida recente ou várias vidas em que a cultura oriental, né, se manifestou de modo muito intenso. Mas para responder isso, tem que colocar outros elementos nessas pesquisas. Ainda sou militar, mas atualmente estou na condição de adido até dezembro. Objetivei esse afastamento no intuito de assistir e estudar a conscienciologia. No futuro, escrever um livro, Do Belicismo à Conscienciologia. Boa! Embora ainda com o rabo preso, atuo na tarde e na assistência dentro do processo de voluntariado. Sou professor e já ministrei CIP. Segundo conselho seu, tento me calçar quanto às práticas parapsíquicas são muito importantes, pois mesmo desvinculado, tenho preocupação quanto a macro-PK. Gostaria de saber se nessa condição de adido militar temporário, posso continuar a atuar na condição de professor do IPC, focando nos estudos, tais de assistência a mim e aos demais. E quanto ao trabalho com parapsiquismo? Você quer falar? Faz favor. Eu acho que você tem que estar indo pelo caminho correto, pelo menos daquilo que eu vejo, você está tentando uma saída, vamos dizer assim, até certo ponto diplomática, para você conseguir conciliar essas duas condições. Não vejo problemas maiores em você trabalhar com o parapsiquismo. Acho que você tem que ir sentindo e trabalhando e enfrentando essa condição. Então, não vejo maiores problemas com isso. Você já está fazendo. O mais sério disso tudo é o fato de você já ter lucidez com relação a isso. Então, nós muitas vezes temos uma ficha, um passado, que atualmente a gente não olha com bons olhos, a gente às vezes tem dificuldade de assumir, mas é um fato, aquilo aconteceu, a realidade tem que ser, você tem que encarar a realidade. Então, só o fato de você ter lucidez com relação a isso, está fazendo essa transposição, está melhorando a sua manifestação nessa vida atual, isso para mim não tem preço, porque a tendência vai ser que você se libere disso, se não nas próximas vidas, com certeza. E além disso, você vai ser uma das pessoas mais bem indicadas para fazer assistência para esse grupo que você já está fazendo hoje. Então, esse seu exemplo é muito importante para ilustrar isso. Muitas vezes, a gente quer renegar o laço, né? Não quer assumir que a gente participou de determinados grupos. Então, isso é muito comum nas pesquisas, muitas vezes do passado, superficiais. A pessoa acha que o ideal é só determinada condição que ela colocou na cabeça e só aquilo que é o importante ela esquece de assumir, que eventualmente não teve escolhas tão favoráveis.
Então, isso acho que ajuda a esclarecer outras pessoas. E, principalmente, se você for escrever esse livro, eu acho que vai ser, assim, a chancela desse movimento que você está fazendo. Vai ajudar muito. Eu me colocaria na autodireção geoambiental, uma sugestão. Isso sempre foi muito marcante comigo, ligado à geologia e ao meio ambiente. Qual seria a linha de pesquisa na conscienciologia para que possa colaborar com esse meu trafor? É o Luiz Suave. Sim. Então, Luiz, eu acho que existem várias pessoas aqui que estão trabalhando com o processo do ambientalismo, né, processo ambiental. Então, principalmente os biólogos, eu vejo, estão muito envolvidos com essa condição. Se não me engano, vai ter nesse ano um fórum global de ecologia, né, de responsabilidade, sustentabilidade. Então, existem muitas pessoas que estão relacionadas com esse tema. Então, você precisa pensar aqui no caso do verbete, o que será que você fez no passado para se envolver atualmente com essa linha. Então, a gente conhece hoje pessoas que se envolveram muito com o processo da história natural. Antigamente não era biologia, né? Era o processo da história natural. Então, será que você esteve nesse contexto? Até que ponto foi isso? Quando foi isso? Então, vale a pena você pesquisar sobre isso e obrigado pela sugestão. Ao verbetógrafo, poderia aprofundar na parafatologia, página 2, 10ª linha, a expressão facial cronicamente mantida ao longo dos corpos? O modo da gente se manifestar, principalmente a partir da face ou do faces, isso é muito utilizado em medicina, nas pesquisas principalmente de doença, mas eu acho que a gente pode expandir essas pesquisas para o processo retroseriexológico. Então, eu lembro que a Mabel comentou muito aqui da condição da boca, e uma das condições que ela comentou é da pessoa que tem a rima labial assim para baixo. Então, a pessoa que teve muita depressão, muita, vamos dizer assim, tristeza, amargura, isso tende a se expressar na face. Se, eventualmente, a pessoa teve um período intermissivo curto, se essa pessoa não passou pela segunda dessoma, há uma tendência natural dela imprimir aquele modo de se manifestar na face, manifestar as emoções, no novo soma. Então, às vezes, é uma criança e você já vê ela com uma expressividade de adulto, seja para o lado positivo, seja para o lado mais negativo. Então, há uma tendência da pessoa repetir, né, o modo dela se manifestar. Gente, eu acabei de receber aqui um ofício da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. Então, está dizendo aqui, ofício tal, Foz do Iguaçu, 28, CAEC. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, por intermédio deste ofício, solicita a indicação de 2 pessoas para compor o grupo de trabalho que irá implementar o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura 2011, nessa mesma cidade. Atenciosamente, João Adelino de Souza, diretor-presidente. Eu vou falar então com o Felipe para ele organizar aí e ver quem é que ele determina. Isso aqui é muito importante. Quem é que vai encontrar com o Felipe hoje? Algum de vocês vai? Porque ele não está aqui agora, não sei como é que é. Você vai encontrar com o Felipe hoje, o seu xará? Não? O Felipe, ele está no CAEC porque ele está organizando as questões lá da feira. Então, ele não está aqui no tertuliário, mas ele está no CAEC. Precisa a gente conversar isso aqui com ele, Eu tá? falo para ele. Tem jeito de você ligar para ele agora? Chamar ele, né? Sim, eu vou chamar o Felipe. Eu quero resolver isso aqui. Isso aqui é muito importante e nós temos que atender muito bom o Adelino lá, que ele é muito bom. Oi, Pedro. Aqui na página 3, a binomiologia, sim, na terceira linha, você podia ampliar esse binômio autoconscienciométrico? Trafores prediletos, trafares prediletos? Sim, até certo ponto é um paradoxo, né? Então, existem aqueles traços força que a gente gosta, que a gente manifesta, mas também, por autocorrupção, existem aqueles traços fardo que nós também ainda, eventualmente, manifestamos. Então, para dar um exemplo, a gente citou en passant, vamos supor o caso do político que a gente cita lá. A pessoa é um líder, ela consegue aglutinar pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela ainda faz muita média.
ela acha que ela não consegue superar essa condição da aparência. Então, isso, quando é muito excessivo, vem no bojo. Então, na manifestação da própria liderança, às vezes vem embutido essa condição de falta de autenticidade. Então, às vezes, a pessoa não consegue dissecar, tem de discernir uma coisa da outra para poder atacar esse trafar mais que está se insinuando junto do trafor. Então, esses trafares, muitas vezes prediletos, são os últimos que a pessoa consegue superar. Ela não quer abrir mão, ela ainda tem algum ganho secundário que ela ainda acha que não justifica fazer a reciclagem, fazer a superação. Ela ainda se sente bem com aquilo, eventualmente, em função de ser um autoassédio, pode ter consequências envolvidas também, pode ter o heteroassédio, que não ajuda nessa superação. Então, vale a pena a gente pensar quais são ainda esses traços que a gente já sabe, já tem consciência, já está careca de saber, mas que ainda assim a gente manifesta, a gente dá a vazão, a gente dá abertura para que eles possam aparecer. Pedro, aqui no ar, Luci, você podia, por gentileza, na página 6, item 26, autodileção proexológica, ampliar um pouquinho o próprio perfil consciencial e, em seguida, a tridotação. Nessa condição, a gente chamou atenção para o perfil, para a pessoa fazer essa análise, para ver aonde que na Max Proex ela se encaixa melhor. Porque, como a gente comentou, a gente já sabe também, é muito comentado aqui nas tertúlias, que a gente tem polivalência, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente tem que pensar quais são aquelas tarefas, aquelas atividades que vão render mais evolutivamente, ou quais são aqueles traços singulares, aqueles traços que só a Luci tem, por exemplo, aquele traço força, que se você for ver no grupo, pouquíssimas pessoas apresentam. Então a Luci apresenta, então a gente tem que usar esse traço da Luci na Max Proex, porque isso é um traço raro, é um traço de exceção. E muitas vezes a gente opta pelo contrário, a gente se contenta às vezes com pouco, a gente não sabe fazer ainda a economia de bens, tem tantas coisas positivas para serem feitas, a gente escolhe aquela que vai dar menos trabalho. Então, muitas vezes isso aparece porque a gente não consegue, a pessoa não consegue ainda fazer esse aprofundamento no próprio perfil consciencial. E tem que ser considerado também aquilo que vai ajudar mais a própria pessoa, seja do ponto de vista de recomposição grupocármica, porque ela tem aquela senha, tem aquela experiência que ela pode ajudar os outros ali do público-alvo, né, como o pessoal da Apex fala, seja também aquilo que vai ajudar mais no auto-revezamento. Então, qual é, dentro dos nossos traços, aquele que precisa ser mais potencializado, investido, para que ele possa se sobressair e nos ajudar na escrita da Mega GESCOM, dos artigos, dos verbetes, e isso vai ter um reflexo lá no futuro. Então, nós precisamos cada vez mais, apesar do atacadismo, sabermos ser assim especialistas dentro da comunidade. No curso aqui dentro do Congresso, o professor Valdo chamou muita atenção, e a Cristiane trouxe as 56 equipes? 56 equipes técnicas do Holociclo, é justamente isso. Ou seja, as pessoas que já manifestam determinados pendores naturais, espontâneos, que o próprio trabalho demonstrou, a própria atividade que ela faz demonstrou, apareceu essas possibilidades, e com isso a gente vai fazendo a Max Proex. Então a gente considera, eu concordo com a visão, que ainda há muita ociosidade desses trafores. Existem trafores ainda muito ocultos nessa situação. Falta ainda, talvez, essa frase, a segunda frase que a gente colocou aqui, de predisposição insta a suar sangue. Talvez ainda haja muita comodidade, tem muita gordura para queimar ainda nessa situação. E a tridotação consciencial, eu acho que é o básico para a pessoa avaliar, fazer uma autoavaliação e ver se ela está muito aquém naquelas três inteligências, o processo da intelectualidade, do parapsiquismo e da comunicabilidade. Quando eu fiz a minha síntese lá conscienciométrica na Conscius, no gráfico, o que mais destoou foi o processo da comunicabilidade, principalmente a comunicabilidade escrita,
em função de eu não ter ainda GESCOM, não ter tantos artigos. Então, esse é um dos meus focos, ou seja, eu quero fazer com que essa inteligência se equipare, ou pelo menos chegue mais próximo das outras, que eu considero que estão um pouco mais próximas entre si. Então, eu acho que é uma forma da pessoa se avaliar de modo assim, rápido, entende? Espontâneo, sem tantas burocracias. É só avaliar, ver o que está pendente dentro dessas três. A nossa tendência enquanto grupo, eu acho que é o parapsiquismo ser o mais defasado, né? Então, a pessoa precisa, às vezes, investir nessa inteligência parapsíquica. Mas Então, você demonstra muito, pelo menos sob a minha visão, muita lucidez. Muito obrigada. Professor Valdo, você agora há pouco falou a respeito de um caso aí e perguntou assim, precisa ver se a pessoa tem irmãos, né? Não, os filhos, se os filhos são vários São filhos. homens. Se ela Por tem quê? vários homens, é porque era gente que tinha relação com a mamãe. Então, na hora que tem o marido que se junta muito com a mãe, aqueles caras do passado que estão ali, que são os filhos, têm ciúme dela. Tá bem, obrigada. O caso é esse. Todo mundo sabe que quando tem 3, 4, 5 filhos homens, o problema é da mãe. Quando tem 3, 4, 5 filhas, mesmo casal, o problema é do pai. E isso, é quase que matemática. Eu já vi tantos casos, são centenas e centenas. Aqui está um ofício para você, que é o meu presidente, meu chefe. Aqui é do diretor-presidente, lá, o Adelino. Tem que arranjar 2 pessoas para nos representar aí o CEEC. Olha, o ideal aí era a epígrafe, o Hernani, e alguém da Editares, porque é dentro do contexto e da situação deles. Agora, olha na Editares, eu acho que se falar com o Hernani, ele já vai aceitar logo, porque ele tem ajudado muito isso lá. Agora, tem que seguir direitinho, tem que falar com eles que tem que ir bonitinho, meu estilo, comparecer lá até antes, tal, toda reunião, participar, tá certo? Qualquer coisa você fala comigo que eu chego com o meu canil inteiro, tá certo? Não, mas dá um pedido que eu acho que ele vai repetir. Professor Valdo, Tânia, aqui no ar. Retornando à última questão que o senhor colocou ainda há pouco sobre os 3 filhos. Sim. Eu tenho 3 filhas mulheres, de maridos diferentes. E aí, tem algum problema? Não, aí já é diferente. Como é que é? Aí o processo já complicou tudo. Eu estou falando quando o negócio é unitário. Quando é plural desse jeito, tá não, ok. Plural sabe? Desse jeito é outra coisa. Aí tem já outra história. Elizabeth Taylor. Sabe, Elizabeth Taylor. Você sabe o que é Elizabeth Taylor, não sabe? Sei, vários maridos. Então tá. Só Então não 3. preciso explicar. Muito obrigada. Alverbetógrafo. Estou pesquisando a influência paragenética no hipotiroidismo de Hashimoto. Poderia ampliar a relação do desenvolvimento da doença autoimune e a autodireção paragenética? Essa manifestação é muito comum. Então, eu acho difícil atribuir isso ao processo predominantemente paragenético. O que pode ser é que o hipotireoidismo, muitas vezes, é um freio. É uma condição para a pessoa ponderar mais, a pessoa tende a ficar mais brade, naturalmente. Então, eventualmente, é uma salvaguarda para a pessoa apresentar esse tipo de manifestação. Só que é uma entidade médica e patológica muito comum, principalmente nas mulheres. Não se sabe muito bem por quê. A mulher começa a apresentar anticorpos contra a própria glândula tireoide, a glândula passa a funcionar primeiro num modo excessivo, em geral, depois ela tende a não manifestar mais, não produzir mais os hormônios, e ela tende a manifestar os sintomas de hipotireoidismo, ou seja, fica mais a bradicinesia, fica mais sonolenta, muitas vezes dá insônia, o cabelo fica quebradiço, uma série de condições que é facilmente revertida com um remédio que tem que tomar para a vida toda. Então, precisa associar esse fato a outras condições, outras variáveis para a gente poder ver isso do ponto de vista paragenético. Professor Pedro,
A lucidez pode ser favorecida pela paragenética ou ela é desenvolvida? Pode ser favorecida e desenvolvida ao mesmo tempo, em conjunto? Isso, acho que sim. A resposta certa é a última. Terceira opção. Eu acho que sim, quanto mais lucidez você tem, principalmente no período intermissivo, isso vai ter um reflexo óbvio aqui nessa vida humana em função da recuperação de cons. Você vai ter mais cons para serem recuperados. Esses cons eventualmente são mais potentes ou vão ter uma repercussão maior, mais incisiva na sua manifestação atual. Mas se você só deixar isso solto, não correr atrás, não estudar, não ler, não trabalhar com as energias, não, por exemplo, praticar a TENEPS, isso também vai ter um limite, vai ter um teto. O ideal é fazer esse sinergismo do processo da lucidez que você trouxe com o processo da lucidez atual. Tem que lembrar que esse soma é um bicho, é um animal. Então você tem que saber cuidar, saber, vamos dizer assim, alimentar, saber domar o bichano para ele não te atrapalhar na sua lucidez. É só fazer um experimento. Se você ficar muito tempo sem comer, essa sua lucidez vai para o espaço. Sem dormir, a mesma coisa. Sem atender o processo afetivo sexual, também vai dar problema. Então precisa atender para ele estar bem, vamos dizer assim, azeitado, para que você possa manifestar-se mais como consciex e não como consim. Acho que essa é a síntese. Pedro, na primeira página, duas coisinhas, não sei se já foi visto na etimologia, na composição. Já. Tá faltando uma letra, tá. E então, o século está abreviado também, você viu aí? Ah, não, esse não. Terceira linha. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação à fatuística. Ali no mani pensenes, o que significa? Isso vem de mania? De mania. É aquela mania ou aquela ideia repetitiva que a pessoa apresenta. Isso pode ser positivo ou negativo. Em geral, é mais patológico, são aquelas manias que a psiquiatria estuda. Mas, por outro lado, pode ser positivo no sentido da pessoa que já vem com mania de estudar desde cedo, mania de ajudar os outros, mania, vamos supor, de colecionar, como a gente comentou aqui, que alguns pesquisadores do passado e atuais apresentam. Então, o estudo das nossas manias, isso é uma fonte muito rica para se estudar para a genética. Por isso que a gente inseriu aí, da mesma forma, os medos, né? Determinados medos podem ter raízes no passado. E está correto? Teria que ser manio pensenes ou existe mani? Para ser sincero, eu tinha botado manio pensenes, mas eu acho que os dois são aceitos, não sei se... Não recordo, obrigado. É igual fobia, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, professor Valdo. No início da tertúlia você comentou en passant da relação do bradipsiquismo com possíveis raízes baratrosféricas. Você pode aprofundar essa ideia? Como é que a gente pesquisa isso? O que a gente percebe é o seguinte: quando as pessoas aqui entram em Melim, ou o incomplexo, não fizeram uma vida que satisfizesse nem a elas mesmas, a tendência é ela se tornar, quando dessoma, uma parapsicótica pós-dessomática. Agora, tem caso desse que entra dentro de um processo até de paracomatose. A pessoa está mais para lá do que para cá, ela está toda alterada dentro dela mesma. Não consegue focar. Agora, e tem também o problema da pessoa que fica com pensamento fixo. Sim. Agora, então, esse processo todo, ele segue com a consciência. Agora, numa condição dessa, os afins se atraem. Então, essas pessoas que estão totalmente psicóticas são atraídas por outra. A tendência é ficar tudo junto. Daí a pouco, o holopensene fica poderosíssimo dentro daquela manifestação patológica. Agora, quando isso ocorre, aquele ambiente, então, carregado através de milênios, aquela comunex baratrosférica, milênios. Então, a hora que você entra ali, o holopensene é todo estagnante. Ele faz uma espécie de aplasmamento da pessoa. Coagula o processo. Coagula, mas é aquilo.
Sabe como é que é? Sim. Fica tudo paradão, a tendência toda é essa. Agora, o que se passa? Numa hora dessa aqui, aquele congelamento todo alterado, se você entra lá, se você não tem muita força, você faz uma assimilação espontânea do ambiente, você começa a ficar também brade, perturbado, tudo vai piorando cada vez mais. Agora, o que se passa? Uma pessoa que é uma consciência psíquica, que ela raciocina mais depressa, ela faz as coisas mais depressa, tudo dela está mais dinâmico, Instantâneo. ela vai ter mais suporte, profilaxia e prevenção. Ela tem mais segurança de ir para fazer, por exemplo, incursões na baratosfera para resgatar a consciência, para fazer assistência, para melhorar o ambiente. É interessante isso. Então, veja, isso aí é de uma racionalidade, uma lógica de princípio, meio e fim evidente. Baseado nos fatos. Só a pessoa pensar. Então você vê que o taxipsiquismo pode ser uma imunidade, né? Uma condição... Pois é. Mas agora, por isso que o taxipsiquismo é evoluído. E o BRAD não é. A tendência é essa. A tendência é a consciência ficar cada vez mais ágil, do ponto de vista evolutivo em todos os sentidos. Então, com isso, fica tudo muito mais claro para a gente entender a situação. É isso que eu estava falando. Bom, obrigado. Agora, muito bom, seu verbete, eu estou esperando os outros 100, tá certo? Agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Eliana, curso Higiene Consciencial. Silvana, voluntários Feira do Livro. Patrícia e Sandra, SP2 em Foz. Igor, SP3. Juliana, curso Teoria e Prática de Inversão Existencial no Rio. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. É interessante. Boa tarde a todos. Queremos aqui divulgar o resultado da campanha que nós promovemos no mês de julho, quando nós definimos que vamos sortear uma vaga no curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro, aqui em Foz, e também um livro Onde a Religião Termina. Isso é uma campanha para aquelas pessoas que fizeram a sua renovação de assinatura ou adesão ao programa Amigo da Enciclopédia durante o mês de julho. Então, durante o mês de julho, foram 43 pessoas que fizeram renovação ou adesão ao programa. Nós fizemos um sorteio aqui há poucos instantes aqui nos bastidores, com a presença do pessoal aqui do tertuliário, e os ganhadores são: o livro Onde a Religião Termina ganhou a Luzilene Regina Gomes de Jundiaí. Luzilene Regina Gomes, é o terceiro prêmio que Jundiaí ganha aí nos 3 últimos sorteios, né? Temos aí a novidade da CIPEC, né? Então tem alguma relação, nós achamos. Então a Luzilene ganhou o livro. E quem ganhou a vaga no curso 40 Manobras foi o número 11 aqui, ó, Elisa Ribeiro Sueiro, do Rio de Janeiro. Então a Elisa Ribeiro Sueiro ganhou uma vaga no curso 40 Manobras Energéticas, em setembro. E também lembrando que nesse mês de agosto, para comemorar os 400 amigos da enciclopédia, essa marca histórica, nós vamos sortear um netbook no final do mês de agosto. Obrigado. No verbete de hoje, o professor Pedro chamou a atenção para a autodileção homeostática. E nesse item ele colocava o mega trafor da higiene consciencial. Então a gente convida todos vocês, o CAEC, os professores Eduardo Martins e Rui Bueno, para o curso Higiene Consciencial, que acontece no dia 20 de agosto, sábado. É um curso que vai ter uma carga horária prolongada, intensa, com atividades práticas de imersão, uma parte teórica, videoprojeção, e vale a pena investir na própria higiene consciencial, desenvolvendo este mega trafor. Obrigada. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar do Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, que vai estar iniciando amanhã e vai até o dia 14. Nós queremos convocar os voluntários do CAEC, voluntários de outras cidades que estejam vindo para o CAEC.
para Foz do Iguaçu, né, para nos ajudar aí. Porque nós vamos estar com um stand, o CAEC vai estar com um stand lá na feira, e nós estamos precisando de voluntários que tenham disponibilidade para estar lá conosco. Desde já eu agradeço a participação de todos que queiram e possam estar lá conosco nesses dias. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-lo para o SCP-2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no mês de agosto, 12, 13 e 14. O SCP-2 de Foz do Iguaçu acontece apenas uma vez por ano, então vamos aproveitar a oportunidade. Ele será no Hotel Rafaim, da BR, com o Epicom Mário Oliveira. Nós gostaríamos de solicitar para as pessoas que estão interessadas, que já decidiram, no fim das contas, que vão fazer o curso, que antecipem as suas inscrições, por uma questão prática. A gente tem contrato, nós devemos cumprir um contrato com o hotel e é preciso viabilizar, em termos práticos, o curso. Então, quem estiver posicionado para fazer o curso, por gentileza, antecipe suas inscrições. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente gostaria aqui de fazer uma divulgação do SCP-3, é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3, é um curso com instalação de campo bioenergético e consciencioterápico, onde a pessoa pode, durante um fim de semana, aprofundar a sua manifestação intraconsciencial e, a partir disso, se preparar para as suas reciclagens, né? Planejando aí a sua desperticidade. Então, existem três bons motivos para se fazer o SCP-3. O primeiro é que, se a pessoa ela nunca fez nenhum curso de Conscienciologia e ela deseja fazer um curso mais avançado, essa é a oportunidade, porque o SCP-3 não tem nenhum pré-requisito. A segunda condição é que é uma oportunidade também boa para convite de parentes, né, amigos mais próximos, onde é uma prática que acontece frequentemente no SCP-3 com bons resultados. E o terceiro motivo que a gente destacaria é que todo SCP-3 ele tem uma razão maior para estar ocorrendo. Neste caso, desse SCP-3 do Rio de Janeiro, ele é em prol do campus de Saquarema. Então, se a pessoa quiser contribuir com esse projeto, né, da Conscienciologia, de uma Cognópolis no futuro na região de Saquarema, é muito bem-vindo. A data é 16, 17 e 18 de setembro, vai ser no Rio de Janeiro, no Hotel Guanabara, no centro do Rio. Para maiores informações, a pessoa pode entrar em contato com o e-mail scp3@ipc.org.br ou ligar para os telefones 45-2102-1448, que é o IPC sede mundial aqui em Foz do Iguaçu, ou 021-3153-7574, que é o IPC no Rio de Janeiro, em Copacabana. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu queria convidar a todos, mas principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, para participar do curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que vai acontecer, né, aí no Rio, no dia 20 e 21 de agosto, né, agora, desse mês. Vai ser na universidade, na unidade de Ipanema. Então, para quem tiver mais interesse, pode entrar em contato pelo e-mail riodejaneiro@asinvexis.org. Para quem não conhece Teoria e Prática, os principais tópicos a ser trabalhado vai ser inteligência evolutiva, planejamento de vida, otimização para evolução pessoal e técnicas de autodefesa energética. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Célula Assistencial, especialidade Interassistenciologia, autora Rosemary Vitoriano. Obrigada e boa tarde a todos.